Eu sei que eu sou um cara bacana, mas a minha equipe é que é problemática, sabe? E tem horas que a gente fica até desestimulado. Esse negócio de exemplo, eu sei que eu sou um bom exemplo e a equipe não responde. Será? Como diria o finado Clodovil, eu quero lhe chamar para a lente da verdade. Qual é o papel do exemplo no desempenho de uma equipe? Vou tentar responder essa pergunta agora para você. Há mais ou menos 9 anos, dando treinamento no norte de Minas Gerais, eu tive uma pessoa cujo pai tinha uma empresa de distribuição, não vou falar o segmento, e ele foi participar do treinamento até com uma certa dificuldade. Ele nem queria fazer o treinamento, não, mas o pai resolveu investir nele. E aconteceu o seguinte: essa pessoa foi para o treinamento a pedido do pai, porque o pai disse assim: olha, eu quero que meu filho toque a empresa. Mas, infelizmente, ele não tem a maturidade que eu gostaria que ele tivesse para assumir uma empresa que tem 30 anos. Nós somos sólidos, mas é fato que ele está sendo responsável pela parte do telemarketing e os números estão caindo. E eu sei que não é o pessoal, é ele que está deixando a desejar. Bem, essa foi a conversa do pai comigo. Tá, só esqueceram de avisar os russos, né? Como diz a história do futebol. Esqueceram de avisar o rapaz. E ele começou o treinamento até com uma certa arrogância. Olha, eu estou aqui no treinamento, eu sou empresário, eu lidero uma equipe, um telemarketing, coisa e tal. Eu nem sei direito que eu estou aqui, mas conhecimento não ocupa espaço. E aí eu falei, e agora? Onde é que eu fui amarrar o meu burro? Né? É a gente que está em treinamento, a nossa ideia é fazer sempre o melhor pelas pessoas. E é claro que o nosso foco, sendo esse o de ajudar as pessoas, envolve um fenômeno, às vezes, de transferência e contra-transferência, de empatia, de saída do mundo da pessoa, de reverbalização, ressignificação, muito fortes. E à medida que o treinamento foi evoluindo, nós fomos conseguindo fazer com que a pessoa enxergasse alguns detalhes. O relato final dele foi mais ou menos o seguinte: na última aula do treinamento, as pessoas contam o resultado que elas tiveram. Professor, quando eu cheguei aqui, eu reclamava muito da minha equipe. A minha equipe fazia uma venda de R$ 1.000. E eu dizia, isso é venda? Como é que a gente vai bater a meta com um pedido desse tamanho? Ele é um distribuidor muito grande no setor. Aí, eu reclamava, né? Eu, às vezes, fazia algumas vendas. Eu pegava o telefone, na época ainda não tinha todo o equipamento que nós temos. Aí eu fazia uma venda com muita dificuldade, atendia o cliente, eu batia o telefone. Eu não tenho paciência para atender esse pessoal junto à minha equipe de telemarketing. A minha equipe pedia os relatórios atualizados para que eles pudessem fazer um trabalho de acompanhamento. Eu levava 3, 4 dias para fazer isso. E outra coisa, a gente começava às 8, eu chegava a quase 10. E eu comecei a ver que até podia ser que a minha equipe não ajudasse, mas eu tinha que começar comigo. Eu comecei a ser o primeiro a chegar. Eles pediam os relatórios, eu entregava com rapidez. Eu fechava uma venda pequena, eu falava, yes! Botei até um sininho lá cada vez que uma venda era feita. E aos poucos, não demorou muito tempo, a produção da equipe disparou. Eu, na verdade, eu vi que eu estava puxando a equipe para baixo. Você não precisa ser o exemplo perfeito, como no caso dessa pessoa, não era, mas ele mudou muito a atitude. E às vezes nós estamos com falta de humildade para admitir que nós precisamos mudar. E a vida é um professor muito severo. A vida é severa. Na escola, você aprende a lição e depois faz a prova. Na vida é outra história. Você tem a prova primeiro, depois é que você aprende a lição. Pensa muito nisso que eu falei. Em que medida você está dando o exemplo? Não é um exemplo perfeito. Mas pergunte-se, você serviria de inspiração para você mesmo?
Se você tiver dúvidas, peça ajuda a uma outra pessoa para te dar um feedback. Agora, para quem você vai pedir ajuda? Quando você for pedir ajuda, há duas dimensões que você tem que examinar. Uma delas é a da ética e outra da competência. Você pode pedir ajuda, ou pedir ajuda a um amigo meu. Sim, o fato de ser seu amigo não o qualifica nem o desqualifica para dar exemplo. Mas a pergunta é que se seu amigo tem competência para te ajudar a dar um feedback nesse quesito. Ao mesmo tempo, algumas pessoas podem ter competência, mas elas podem não ter ética e podem te manipular. Então, peça sugestões a alguém que você respeite como pessoa, pelos valores, mas por competência na área na qual você pede aconselhamento. Humildade é bom, que nem cautela e canja de galinha, não fazem mal a ninguém.